Se eu falei que o Botafogo corre risco de ficar fora do G4, eu falo mesmo do Flamengo. Então, assim, é pensar, melhorar o desempenho dentro de campo e aí, quem sabe, lá na frente ter... Que está ali voando no G4, eles estão com uma consistência nas últimas rodadas, nos momentos decisivos do campeonato, que fazem com que o Flamengo, por exemplo, que oscila, um Botafogo que está oscilando... O importante é fazer 45 pontos, porque acho que 45 pontos já se livra do rebaixamento. Mas acho que lá na zona de rebaixamento o corte vai ser maior sim esse ano. Se você olhar a partir do Cuiabá para baixo, tá todo mundo na briga. Gente, isso aqui é uma loucura absoluta. Por isso que eu mencionei o Cuiabá. Todo mundo. Gente, Cuiabá. isso é uma loucura absoluta. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a preparação, né, para o jogo logo mais contra o Palmeiras. Vene Casagrande trazendo informações importantes sobre a escalação. Lembrando que o Flamengo tem grande problema, né? Grandes problemas. 5 desfalques importantes para o jogo. Um dos principais é o Bruno Henrique. Aí o Thiago Maia também. O Davi Luiz em lesão. Felipe Luiz também. O Alan, né, que também está tratando a lesão. E vamos ver como é que o Tite vai tentar reajustar a equipe, né? Para bater de frente com o Palmeiras, já que o Palmeiras está em ascensão e tudo mais. E vamos ver como é que vai se comportar durante o jogo, né? Com um time que tá todo remendado. E o Tite também assumiu agora, ainda não tá conhecendo um pouco da parte do elenco também, embora já tenha conhecido boa parte dos jogadores pela seleção. Mas a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SBT Sport, o link vai estar na descrição. Por vídeo. Palmeiras nas quartas, cadê? Tite aos poucos tem ganhado forma no Flamengo. Ainda não está do jeito que os rubro-negros esperam, mas alguns jogadores têm sentido a mudança do novo treinador. Artilheiro do Fla este ano, o atacante Pedro alcançou a marca de 101 gols com a camisa do clube, além de voltar a fazer gols em 2 jogos seguidos. Eu fico muito feliz por atingir essa marca também. Para mim é gratificante demais, é um sonho que eu realizo. Como eu sempre falei, jogar no Flamengo para mim já é um sonho, e poder atingir essas marcas que são poucos jogadores que conseguem, né, num clube. Então só tenho que agradecer a Deus por cada coisa que Ele tem feito na minha vida, que é muito mais do que eu imaginava. A última vez que o Camisa 9 havia marcado gols em mais de um jogo consecutivo foi em abril. Além de alcançar recorde de gols, Pedro vive a maior sequência como titular do Flamengo na temporada 2023. O jogador entrou em campo iniciando o jogo em 11 oportunidades nos últimos 12 jogos do rubro-negro. Contar com o jogador atuando melhor ajuda a melhorar os ânimos do rubro-negro, que tem um grande desafio na quarta-feira. Em confronto direto, o time enfrenta o Palmeiras, que vem de 5 vitórias seguidas. O treinador ainda não vai poder contar com Bruno Henrique. Por outro lado, Wesley, que ficou fora do jogo contra o Fortaleza por uma gastroenterite, já treinou normalmente. Gabigol ainda segue como dúvida. No último duelo, ele sentiu dores no adutor da coxa direita e ficou fora. Faltando poucas rodadas para terminar o campeonato, o Fla vai com tudo para sair com um bom resultado de um dos rivais diretos na luta por uma vaga na Libertadores. E expectativa de jogão, né? O Vene acha que não, mas muitos rubro-negros ainda têm sim o sonho de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Matematicamente, isso é absolutamente possível ainda mais com 2 confrontos diretos, né? Como o Pedrosa falou há pouco, o Flamengo ainda encontra o Palmeiras, que é a próxima rodada, e o Palmeiras também ainda encontra o Red Bull, que é o jogo atrasado. Ou seja, esse Flamengo também tem um jogo a menos ainda, Vinícius. Sim, tem um jogo a menos, mas repito aquilo que eu venho falando aqui durante essa semana. O desempenho do Flamengo não me faz crer que o Flamengo ainda vai buscar esse título do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, se tivesse vencido do Grêmio, ou se não tivesse tomado a virada do Santos, como aconteceu aí nos últimos 2 jogos, talvez sim. Talvez sim, eu acho que o ânimo seria diferente, a moral seria diferente. Mas diante do que vem acontecendo com o Flamengo, e o próprio Tite falou isso, que os jogadores vão oscilar, eu não acredito no Flamengo brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, não. Acho que o Flamengo tem que ser realista. Pensar numa vaga do G4, que isso aí já é muita coisa para o Flamengo de 2023. Porque a verdade é que o Flamengo de 2023 não merece nada. Então eu acho que assim, pés no chão, tem um duelo extremamente importante nessa quarta-feira diante do Palmeiras. É pensar jogo a jogo. Parece um discurso demagogo, né? Mas de fato é isso. É pensar jogo a jogo. Se vencer no Palmeiras, quem sabe, na quinta-feira, se o Botafogo não vencer do Grêmio, e aí já começa a aumentar a chance. Mas eu acho que é jogo a jogo, sem essa de título, vamos falar de título. Não, pensa primeiro numa vaga no G4. Se eu falei que o Botafogo corre risco de ficar fora do G4, eu falo mesmo do Flamengo. Então, assim, é pensar, melhorar o desempenho dentro de campo e aí, quem sabe, lá na frente ter a chance do título. Mas agora é G4 o Campeonato Brasileiro. Mas essa oscilação, ela foi foi uma coisa muito comum em todos esses times aí que a gente está falando. O Botafogo começa a oscilar agora, mas só está nessa situação porque teve
teve uma regularidade absoluta, Pedrosa. A oscilação, ela troca tudo no futebol. Foi o que o Vene falou, o cenário muda em 2 rodadas. E eu digo mais. E o discurso também. Eu acho que o Botafogo, como eu já falei aqui, ele fez algo muito fora da curva no primeiro turno. E esses times que estavam ali brigando pelo patamar de cima, eles oscilaram muito durante a temporada, durante o Campeonato Brasileiro inteiro. Agora, se você pega Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino e outro que chegou nessa briga, que é o Atlético Mineiro, que está ali voando no G4, eles estão com uma consistência nas últimas rodadas, nos momentos decisivos do campeonato, que fazem com que o Flamengo, por exemplo, que oscila, um Botafogo que está oscilando, fiquem com esse medo de, quem sabe, nem conquistar uma vaga no G4. Além do assunto título, eu acho que esses times que estão vindo de baixo, o Atlético Mineiro chegou a ficar perto da zona do rebaixamento, gente. E aí o Paulinho faz um segundo turno absurdo. Foi convocado, até por isso, né? ele foi convocado, ele é o artilheiro do campeonato junto com o Tiquinho. E aí o Atlético Mineiro chegou nessa briga também. Se você for pensar no próprio Furacão, que perdeu o Vitor Roque, mas continua ali brigando por cima. Então o Campeonato Brasileiro, nesse momento, voltou a ser aquele Campeonato Brasileiro que a gente já está acostumado. Vocês acham que os cortes pra cima eu acho que vai ser o normal, mas pra baixo vai ser maior? Vai. Porque se você for olhar o bolo que tá ali embaixo, o Vasco já tá com 37, o Santos tá com 38, empatou ontem. E assim, se a gente parar pra pensar que ainda faltam 6 jogos, olha quantos pontos aí, eu acho que o corte não vai ser 4-2, 4-3, não, vai ser no mínimo 45. Eu tava pensando, porque eu fiz um cálculo, não sou muito bom em cálculo, mas eu tava vendo 47. Eu pensei 47. Mas se você parar pra pensar, isso é um corte muito alto. Não, sim, é bem diferente. É maior do que dos últimos anos, muito inclusive. maior. Porque muita gente, quando começa o Campeonato Brasileiro, brincar, o importante é fazer 45 pontos. Porque acha que 45 pontos já se livra do rebaixamento. Mas acho que lá na zona de rebaixamento, o corte vai ser maior sim esse ano. No ano passado se livraram com 40. Se eu não me engano, se O livraram normal com 40. são 42, 43. Esse é o normal. 45 é quando o troço tá bem embolado. E se a gente for essa troca absoluta, e falaram no início desse campeonato que seria o campeonato mais regular de toda a história. Por exemplo, o Cuiabá tá com quanto? 40. Tá com 40. 41, porque empatou com o Santos. Por exemplo, tá Cadê? 41 Tem e ainda fica falando de rebaixamento. Só pra gente ter noção. Porque ano passado, o Pedrosa mencionou aqui, com 40 já tinha se livrado. Volta lá, Olha, olha 41. aqui. Vamos olhar o Cuiabá com 4-1? Troca a página, 41. troca a página. E o Vasco com 37, tá? A gente tá falando de um Vasco que tava ontem na zona de rebaixamento e saiu. Olha o Fluminense com 45, gente. A gente tá falando de um Flu que tava outro dia aqui, brigando pelas cabeças, brigando pelo G4. E agora, o torcedor do Fluminense, vocês estão tranquilos, não tá nem aí. O cara já ganhou a Libertadores, já arrumou a vaga dele, e é isso que importa pro Flu. Mas o que eu tô querendo dizer, matematicamente, olha que loucura que tá acontecendo nesse campeonato. Essa briga aqui, daqui pra baixo, tirando o Botafogo, ficou líder aí, essa briga aqui, ela já foi intensa. E essa sensação de ou um título do Fla, ou nenhuma zona no G4, e estão falando isso até do próprio Botafogo, é essa sensação que ela tá o campeonato inteiro, ô Pedrosa. Não, eu acho que assim, o Fluminense, por exemplo, matematicamente falando, tem que vencer uma para se livrar da zona de rebaixamento. Porque se ele perde todas até o fim do campeonato, 45 não livra o Fluminense, entendeu? Verdade. Então assim, obviamente isso não é uma ameaça. O Fluminense tem time para fazer 50, 60 pontos até se quiser. Mas se você olhar a partir do Cuiabá para baixo, tá todo mundo na briga. Gente, isso aqui é uma loucura. Por isso que eu mencionei o Cuiabá. Todo mundo. Gente, Cuiabá, isso é uma loucura absoluta. Corinthians, Santos, Bahia, Cruzeiro. O Cruzeiro, cara, o Cruzeiro chegou a ficar lá em 11º, 12º, tá em 17º. Então... Olha aqui, ó, vamos ter um videozinho, é uma novidade que vai ter aqui, o Eduardo Paes falando sobre a reforma em São Januário. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Coloca os comentários certos de vocês e o palpite também pro jogo de logo mais, né? Contra o Palmeiras. Lembrando que o Flamengo tem 5 de desfalque, né? O Palmeiras só tem 2 de desfalque. O Dudu, que sofreu aquela lesão. E se eu não me engano, acho que é o Bruno, alguma coisa assim, que também tá fora, né? Da partida. Por suspensão. Mas coloca os comentários, tá bom? Opinião de vocês. Créditos e direitos autorais SBT Sport, tá bom? O link vai estar na descrição. Valeu. Yeah. Please don't